Bíblia, abra no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. E o pastor, eu até coloquei aqui sobre essa forma de primícia, de cultuar, que é buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O pastor Jorge já citou, eu ia citar esse texto também, mas o pastor Jorge já citou, amém, é do alto, é divino, amém? Todos já acharam? Quem não achou, diga amém. Diz assim o texto: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Versículo 10: e se encherão os teus celeiros abundantemente. Diga comigo, eu tomo posse. Diga comigo, eu tomo posse. Diga comigo, eu creio. Diga, eu recebo. E transbordarão de mosto os teus lagares. Diga, oh glória a Deus. Glorifica, irmãos, porque é duas palavras proféticas aqui nessa noite que foi dita. A primeira palavra profética aqui, quando você honra ao Senhor, ele diz, honra ao Senhor com os seus bens e a primícia de toda a tua renda, e se encherão, olha que coisa linda, os teus celeiros abundantemente. Isso é profético. E para você que crê, pode sentar em nome de Jesus. Eu gostei muito aqui desse texto, viu, pastor? E eu selecionei alguns versículos e quero falar sobre os princípios de honrar a Deus. O culto hoje é sobre primícias. E eu não poderia deixar de falar nessa noite, além da primícia, eu não quero perder essa oportunidade de falar de honra. Porque honrar a Deus com o melhor é dizer para Ele, tu és o centro. Quando você foca a Deus acima de tudo e de todas as coisas, você está dizendo para Ele, eu me entrego, eu me lanço. E quando eu li esse versículo, eu achei interessante, e me veio à memória a história de uma mulher, pastor Jorge. E eu quero falar sobre o ato que essa mulher cometeu, que foi honroso. Por quê? Porque ela reconheceu aquilo que outrora incomodava ela. Porque a Bíblia vai narrar uma história sobre a mãe de Samuel, antes do nascimento de Samuel. E olha que coisa linda de honrar a Deus, o ato que essa mulher, o que essa mulher fez. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu a sua primícia. Eu falei a sua primícia, para que todos, eu disse todos, que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Toma posse nessa noite desta palavra. Agora veja bem a história dessa mulher. Outrora essa mulher tinha uma rival, e a Bíblia narra a história que de ano em ano, junto com o seu marido, teria que oferecer o sacrifício. Então eles tinham que sair de uma cidade para ir para uma outra cidade. Porém, estudando essa história, ao chegar essa cidade, era em torno de 24 quilômetros, no nosso discernimento, na nossa cultura.
mas para eles era caminho de 2 dias. Eu falei quantos dias? E esse caminho de 2 dias, durante o ano, era feito 3 vezes. Porém, aquela mulher, ela não ia junto com seu marido as 3 vezes. Era lei ir 3 vezes ao ano. Mas aquela mulher só ia uma vez. Somente uma vez. Agora preste atenção. Como que subia aquela mulher? O marido dela ia junto com a sua esposa e os seus filhos. E ela ia só com seu marido e os filhos do seu esposo, que não era dela. Segundo a história da Bíblia, aquela mulher vivia amargamente por causa da sua rival. Isso era uma vez que ela ia no ano. E aquela mulher sofria amargamente. Por que aquela mulher levou anos e anos e não alcançava a sua vitória, não alcançava o seu milagre? Mas ela tinha o seu objetivo. O objetivo daquela mulher não era subir, chegar lá e oferecer o sacrifício junto com o seu esposo e voltar, não. O objetivo dela era ir alcançar o quê? O ventre, o fruto, que era um filho. E mostra a Bíblia que por ela ser uma pessoa amarga, por ela ser uma pessoa que havia um conflito muito grande com a sua rival, Deus não dava permissão para ela conceber um filho. Ou seja, eu comecei a buscar e falar: Senhor, mas por quê? E aí eu comecei a entender que de princípios entende Deus. Já se começa lá em Gênesis, quando Ele cria o homem, quando Ele cria a mulher, quando Ele cria os animais, quando o Espírito dele parava sobre a face das águas. Ou seja, de princípios entende Deus. E ali estava aquela mulher. Ela ia, irmãos, para chegar na cidade 2 dias, mas para chegar no trajeto que ela tinha que chegar, levava-se mais um pouco, um tempo. E outra, não era plano, era alto, ela tinha que subir. Agora pense, meus irmãos, uma pessoa que queria alcançar o seu objetivo, mas estava amarga de coração, havia um conflito muito grande, mas ela queria alcançar, ela queria atingir o seu pseudo de ter um filho, mas o que impedia ela de gerar um filho era a mágoa no seu coração. A atitude dela não estava coincidindo com a pessoa que se apresentava diante dos sacerdotes no ato de oferecer o sacrifício. Assim também é muitas pessoas que entram na casa de Deus. Nós olhamos, não está escrito como você saiu da tua casa. Não tem como a gente saber, só se o Espírito Santo de Deus nos usar e nos revelar. Mas fora isso, não tem como. E às vezes você entra ano e sai ano amargamente, mas você está buscando, você quer alcançar uma vitória, você quer alcançar algo impossível. Por quê? Porque você acredita no dono do princípio, que é Deus. E a Bíblia vai dizer que chega um tempo, chega um dia que aquela mulher já não está aguentando mais, que era notável, porque o seu próprio marido começa a perceber, indaga ela e diz para ela: mulher, por que tu não fica satisfeita comigo, que eu te amo de verdade, eu amo mais a ela do que você, será que meu amor importa mais do que um filho? Ah, meu Deus,
O que importava para aquela mulher, entendo eu, era gerar dentro dela um filho. E tem muitas pessoas na casa de Deus que vivem nessa expectativa, mas procura saber como que está o coração. Deve estar amargurado, conflito, dentro de casa, num trabalho. É uma pessoa, se você perguntar para ela aí, como é que está? Ih, está ruim, está brabo, não dá, não vai. É uma pessoa que, se todo o tempo você parar para conversar com ela, ela nunca vai ter uma palavra de autoestima. Ela nunca vai dizer, olha, está ruim, está bravo, mas Deus está no controle. Era assim que estava vivendo aquela mulher. Deus estava mudando a história, mas ela até então não estava vivendo ainda a história que Deus estava prescrevendo. Aí agora narra a Bíblia dizendo que um belo dia ela sobe, depois de anos sofrendo, anos amargamente, anos olhando para ela e dizendo, não queria estar naquele corpo, não queria estar naquela vida, não queria ser ela. Tem pessoas assim. Se você olhar para ela, você é o primeiro a dizer, quem eu jamais queria ser como tal. Assim era aquela mulher. Mas a Bíblia agora narra a história, pastor Jorge, que ela agora sobe. Só que quando chega lá, ela não sai orando para que todos possam ouvir a oração dela, não. É o contrário. Ela agora começa a falar de uma forma que, quando o homem de Deus olha para ela e vê ela orando, pensa que ela está o quê? Embriagada. Ali já era o início, ali já era o princípio, o começo de uma libertação espiritual. Por quê? Porque ela já não estava mais orando, pedindo a Deus com relação à vida que ela estava vivendo. Pelo contrário, ela já orou de forma diferente. Como pregador, ela orou dizendo, Deus, eu sei que eu sou miserável, Senhor, eu não mereço. Anos entrando e saindo, com esse coração amargurado, subindo, oferecendo junto com minha família na tua casa, subindo, meu Pai, se aproximando. Mas, meu Senhor, quando eu desço, eu volto da mesma forma. Mas, Senhor, hoje é diferente. Eu não vim te pedir pelo mal da minha rival, pelo contrário, Senhor, hoje eu vim te pedir algo. E eu não quero te pedir, eu quero te proporcionar. Meu Deus, olha como muda a história dessa mulher. Por que mudou a história? Porque quando ela agora passa a orar, ela ora diferente. Ela ora dizendo para Deus tudo isso e mais ainda. Porque ela sabia que não merecia, mas ela que se colocou em um estágio degradante, dizendo, eu não mereço, mas se o Senhor fizer, eu vou te ofertar o melhor. Se você fizer, eu vou te ofertar o melhor. Primícias. Tudo aquilo que vem primeiro. E ela fez uma coisa, Emerson, que ela não podia. Porque quando ela faz o voto com Deus, na época, no tempo, era lei, ela não podia fazer isso. Sabe por quê? Porque ela tinha um marido, ela não se consultou com o teu marido. Ela fez aquilo que ela não podia, mas eu vou te falar, a oração dela foi tão forte, que quebrou esse protocolo de que não podia. Deus está quebrando o protocolo nessa noite. Eu não sei há quanto tempo você está sofrendo, mas eu tenho prova na Bíblia, na palavra, de quando você oferta o seu melhor. Um dia eu disse aqui, que a oferta gera oferta. Quem estava no culto viu quando eu orei, eu falei que a oferta gerava oferta. E a Bíblia diz que aquela mulher diz assim, Senhor,
se tu me deres um filho. Olha só, Deus, homem, ela ainda escolheu homem. Sabe o que foi que ela falou? Ela disse com essas palavras: Senhor, se tu me deres o meu filho, que é a minha primícia, o meu primeiro filho, eu irei te dar de oferta. Irei eu ofertar a tua casa. Vou dizer mais uma vez: se tu me dares um filho, homem, um varão, irei eu, assim que desmamar, te ofertar para te servir na tua casa. Vocês entenderam isso? A Bíblia diz que dar é melhor do que antes daquela mulher dar. Ela se purificou, ela se limpou, ela tirou todo o ódio, toda a mágoa, toda a raiva, tudo aquilo que estava impedindo, atrasando o processo de Deus na vida dela. Você veio aqui nessa noite e Deus está mandando eu te dizer: não impeça do agir dele na tua vida. Deus quer agir, Deus quer fazer um milagre, mas só depende do estado que você está apresentando para Ele. O estado daquela mulher era ódio, raiva, rancor. Mas quando ela reconheceu que tudo isso já não fazia mais parte dela, porque ela sabia que objetivo ela tinha, mas para ela alcançar, era necessário ela oferecer o seu melhor. Vai narrar a Bíblia que quando ela agora termina esta oração, meu Deus, igreja, ela não desce do mesmo jeito que ela subiu. Eu creio que ela desceu de forma tão diferente, que quem olhasse para ela descendo com aquela alegria, eu tenho certeza e convicção que no interior dela, ali dentro, ela ia borbulhando de alegria, cantando e dizendo: ano que vem eu já venho com minha vitória. Não, mas ano que vem não, porque eu falei que assim que desmamar, ou seja, levava em torno de 3 anos aproximadamente. Mas aquela mulher não esperou isso tudo. A Bíblia diz que ano seguinte, ela levou um juiz e um novo sacerdote real. Sabe por quê, irmãos? Porque enquanto você tiver o seu projeto, eu estou falando seu, vai ser só o seu projeto. Enquanto aquela mulher olhava para dentro dela e indagava o seu projeto, ficava só no projeto dela. Mas quando ela pegou o projeto dela e colocou, apresentou para Deus, e aí ela disse: Deus, agora não vive mais o meu projeto, porque agora tem de ser o teu projeto. Você crê no novo projeto de Deus na tua vida? Sabe por quê? Talvez o teu projeto, não vou dizer que irá dar errado, mas o tempo que está levando o teu projeto é porque você ainda não incluiu verdadeiramente Deus. E a Bíblia vai falar que aquela mulher pega, desce, e conforme Deus concede a ela um filho, em momento algum a Bíblia vai dizer que ela passou na cara. Está vendo aí, ó? Você disse que eu não ia ter filho, que eu não podia, não. Em nenhum momento a Bíblia vai dizer isso. Mas a Bíblia nos traz lá no finalzinho o cântico dela, para quem não tinha a Bíblia diz que ela teve 7.
comigo, igreja. 7 significa perfeito. Por que perfeição? Porque enquanto estava no projeto dela, ela não teve. Mas quando ela colocou a perfeição, a Bíblia diz que o cântico dela foi 7. Mas na verdade, ela teve 6 filhos. Por que 7? Quando ela fala 7, ela está falando de perfeição. Eu quero te dizer nessa noite, que o melhor chegou para você nessa noite. Aplaude esse Deus nessa noite, porque a Ele é dado toda a honra e toda a glória. Primícia. 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 Ela nos ensinou que ela tinha projeto, tinha objetivo, mas não era o suficiente para alcançar a grande vitória. Mas quando ela colocou Deus, a Bíblia diz que a vida dela houve um salto, um renovo. E é assim que eu aprendo e digo para você nessa noite. Primeira coisa importante, olha para o seu interior. Olha, vê se está valendo a pena você ainda relutar com coisinhas. Porque o que Deus quer fazer, levante suas mãos assim, é algo grande. Eu vou repetir mais uma vez, o que Deus quer fazer é algo grande. Eu vou repetir mais uma vez, o que Deus quer fazer é algo grande. Então diga assim comigo: eu tomo posse, em nome de Jesus. Agora feche suas mãos. Você crê nisso em nome de Jesus? Aplaude esse Deus, porque hoje é culto de primícia. E aprendemos que essa mulher, para receber, ela proporcionou o melhor que ela tinha. E eu agradeço a minha oportunidade, pastor Jorge, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.